Olá pessoal, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um tema crucial que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo: os desafios enfrentados pelos cristãos. Antes de entrarmos nos detalhes específicos dos países, é importante entendermos um pouco mais sobre o assunto. Perseguição religiosa. Cristãos em várias partes do mundo enfrentam perseguições de diferentes formas, desde discriminação social até violência física. Isso pode ocorrer devido a leis restritivas, intolerância religiosa ou influência de grupos extremistas. Restrições à liberdade religiosa. Em muitos lugares, as leis limitam a liberdade religiosa, impondo restrições à prática aberta da fé cristã. Isso inclui proibições de evangelização, restrições na construção de igrejas e limitações na expressão pública da religião. Vamos agora explorar os 10 países onde esses desafios são particularmente intensos em 2024. Afeganistão. A mudança de poder no Afeganistão trouxe consigo uma série de implicações para a liberdade religiosa, afetando diretamente os cristãos que já enfrentavam um ambiente hostil. A expressão pública da fé cristã tornou-se mais arriscada, e muitos cristãos são forçados a praticar sua religião secretamente, com receio de represálias por parte das autoridades. Somália. A Somália enfrenta desafios significativos devido à presença persistente de grupos extremistas. O Al-Shabaab, um grupo associado à Al-Qaeda, impôs uma interpretação rígida da lei islâmica, Sharia, nas áreas sob seu controle. Isso resultou em restrições severas à liberdade religiosa. Além das restrições impostas, há relatos de casos de violência física, sequestros e execuções de cristãos por grupos extremistas. A comunidade cristã somali, já pequena em número, enfrenta uma pressão constante para abandonar sua fé ou sofrer as consequências severas estabelecidas pelos extremistas. China. A China, marcada por uma complexa relação entre o Estado e a religião, tem sido objeto de intensa atenção devido às políticas governamentais que impactam diretamente as igrejas não registradas, resultando em perseguições e restrições significativas. O governo chinês mantém um controle rígido sobre todas as expressões religiosas, visando regular e supervisionar as atividades religiosas no país. Igrejas não registradas, muitas vezes ligadas ao movimento cristão clandestino, enfrentam uma perseguição sistemática. A falta de registro oficial torna essas igrejas alvos do governo, que as considera como organizações não autorizadas e, por vezes, uma ameaça à estabilidade social. O governo chinês tem implementado uma política agressiva de demolição de locais de culto não registrados, especialmente aquelas vinculadas a grupos cristãos não sancionados. Arábia Saudita. A Arábia Saudita é conhecida por suas riquezas petrolíferas e tradições culturais, mas também é marcada por restrições rigorosas à liberdade religiosa. O reino saudita segue uma interpretação estrita da lei islâmica, Sharia, resultando em implicações significativas para os não-muçulmanos. A prática de qualquer religião que não seja o Islã é estritamente proibida na Arábia Saudita. A construção de igrejas ou outros locais de culto cristão é proibida no país. Isso coloca os cristãos sauditas em uma situação difícil, pois não têm espaços dedicados para praticar sua fé abertamente. Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, a perseguição aos cristãos atinge níveis alarmantes devido ao regime fechado liderado por Kim Jong-un. Estatísticas revelam que a prática do cristianismo é totalmente proibida, sendo considerada uma ameaça ao governo. A liberdade religiosa é praticamente inexistente e os cristãos enfrentam uma série de desafios diários. O simples ato de possuir uma Bíblia pode resultar em sérias consequências, colocando a vida em risco. Síria.
A situação dos cristãos na Síria é profundamente influenciada pelo conflito contínuo que assola o país, criando desafios complexos e impactos devastadores para essa comunidade religiosa. A Síria historicamente abriga uma diversidade religiosa, incluindo comunidades cristãs que coexistiam com outras religiões. Contudo, o conflito armado desencadeado em 2011 alterou drasticamente essa dinâmica. O conflito forçou muitos cristãos sírios a abandonarem suas casas, resultando em um grande número de deslocados internos e refugiados. Coreia do Sul. A Coreia do Sul abriga uma diversidade de crenças religiosas e, em alguns casos, as diferenças têm levado a tensões e conflitos. As divergências entre grupos religiosos podem criar um ambiente de desconfiança e competição, impactando a convivência pacífica. Em alguns casos, grupos religiosos podem buscar influenciar a política e a sociedade sul-coreanas, gerando divisões entre os cidadãos. Essas influências podem afetar a percepção pública dos cristãos e aumentar as tensões no cenário religioso. O fortalecimento da compreensão entre as comunidades religiosas pode contribuir para uma coexistência pacífica na Coreia do Sul e proporcionar um ambiente mais inclusivo para todos os praticantes de fé.